Mateus 11, do 28 ao 30. Eu leio na tradução A Mensagem. Diz assim: Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém? Até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, eu te peço que, através desse texto, o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu te peço sabedoria, discernimento, e peço que o Senhor possa abrir as janelas da nossa alma, para que o seu Espírito possa soprar em nós e refrigerar a nossa alma. Nós queremos nessa noite aprender mais de Ti e ficarmos mais parecidos contigo. Então fale ao nosso coração e esteja presente aqui ao nosso lado. Amém. O primeiro ponto que eu queria deixar para vocês, que é algo que eu aprendi com um tio meu, que é pintor, é raspe as tintas velhas. Como pastor, eu preciso ser sincero com vocês, que eu ouço muitas histórias. Eu tenho o privilégio de diversas pessoas compartilhar as suas histórias comigo. E de fato é um privilégio porque ele está repartindo a sua vida comigo. E por um dia desses atrás, eu recebi uma pessoa que veio até mim e disse a seguinte frase: Pastor, eu estou em conflito já faz alguns meses. Eu estou em crise já faz alguns meses. E eu disse, mas o que foi? O que está acontecendo? E ele me respondeu, pastor, há algo na minha vida que eu sempre escorrego, sempre peco. E eu não consigo sair daquilo. Passa dia, entra dia, e eu estou caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. E aí ele me disse, e eu faço isso porque eu sei que eu sou pecador. Eu acabo repetindo o erro, porque eu sei que dentro de mim mora o mal. Eu acabo cometendo o mesmo pecado, porque a minha natureza é imperfeita e má. E disse ainda para mim, pastor, acho que não tem como mudar. Não tem outro jeito. Eu sou assim. E eu confesso que depois desse bate-papo, essa voz me intrigou e ficou ressoando em minha mente por dias. Ela ficava batendo aqui dentro o tempo inteiro, porque eu percebia que naquela voz existia angústia, existia tristeza por um destino definido. Ele, de fato, acreditava que era um pecador e que não tinha o que fazer. Ele estava triste com o peso que existia sobre as suas costas, porque por talvez anos, ele estava lutando, ou tentando lutar contra aquilo, e aí não conseguia sair, e patinava, e ele tinha essa ideia de que algo aqui dentro era imperfeito e que não fazia ele sair do lugar.
Ele acreditava que voltaria, pecaria novamente. Eu estou utilizando essa palavra porque foi exatamente a palavra que ele usou. Ele acreditava que a sua natureza, como ser humano, era uma natureza má, ruim. E talvez ele se perguntasse, por anos a fio, para que continuar tentando se eu continuo no pecado? Depois de dias pensando sobre esse assunto, eu fiquei com a impressão de que as cores que ele havia pintado sobre a vida, sobre Deus, não eram as cores da vida eterna. Fiquei com a impressão que as cores que ele tinha escolhido não eram cores que traziam beleza para a vida. Eram cores que estavam há tempos ali. A ponto de ele partir. E eu acho que aí está a grande chave. E por isso que eu disse, raspe as velhas tintas. Acho que a grande chave, o grande entrave desse pensamento dele estava numa questão simples, estava numa premissa, numa base, porque a sua crença é que nós, seres humanos, somos maus. Nós não somos capazes de fazer algo que seja suficiente. E eu preciso dizer que eu me identifiquei com esse rapaz. Por quê? Porque eu cresci numa tradição religiosa e talvez você também tenha crescido. E se não cresceu, já ouviu boatos, rumor, onde a base é dizer que eu e você somos maus. Que nós nascemos e ponto. Já nascemos maus. Já imagina, pensa aquele bebezinho. Eu tenho dificuldade de conceber essa agora, né? Antes eu concebia, mas agora eu fico pensando, um bebezinho tão bonitinho. Eu confesso que eu gosto de criança. Eu acho que está chegando à vontade de ser pai mesmo, assim, aflorando. E aí eu fico olhando para bebê, eu falo, mas não pode ser. Não dá. Mas nós, pelo menos eu, cresci com essa ideia. E acho que esse rapaz cresceu também com isso. Isso vinha o atormentando. Mas eu acho que a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho, é um caminho oposto a isso. Acho que Jesus não nos deu uma caixa de pincéis multicoloridos, que é a vida, para que nós façamos dela uma forma monocromática, onde o erro define sempre tudo, e é isso que somos. Acho que este Deus de amor não nos criaria a sua imagem e semelhança para que nós ficássemos monocromáticos. Acho que não. No decorrer da vida, depois, e falo por mim, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu preciso confessar que eu voltei a ser criança. Porque fazia anos que eu não lembrava dessa caixa, que eu tinha. E aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar lá, vou pegar essa caixa e vou desenhar de novo. Porque nós vamos crescendo, e as coisas boas de ser criança, eu não sei que chavinha a gente vira aqui, que a gente resolve apagar, esquecer. A gente resolve colocar bem escondido, lá no porão, lá no fundo. E aí a vida vai ficando cinzenta, sem cor, sem beleza.
Nós vamos sendo tomados por ideias, regras, por coisas que as pessoas nos impõem, e nós vamos aceitando. Não, mas tem que, não dá tempo, Will. Desenhar, cara, não, vamos fazer outra coisa. Não, calma. Acha um tempinho. Por que não? Se é algo que te dá prazer. Por que não? Nós vamos nos deixando levar. E aí a vida vai ficando acinzentada. Vai perdendo sabor. Como eu disse, aprendi com o meu tio, e ele brinca que isso é sabedoria das suas. Meu tio é aquele pintor, sabe? Aquele pintor bagunceiro, que deixa sujeira para tudo quanto é lado, e fica uma bagunça. E ele brincava comigo, e ele falou assim, aprende uma coisa. Para dar nova tinta na parede, antes de pintar, raspe a antiga, para que essa tinta nova não caia. E eu aprendi isso como lição de vida, porque algumas vezes, algumas regras, algumas ideias, algumas tintas cinzentas, que as pessoas pintaram em nós, nós precisamos pegar a espátula e raspar, para que aí sim, nós podemos ter na lembrança e lembrar a beleza do rústico, porque há sim beleza no rústico, no cru. E talvez daí começar um novo processo de dar uma nova cor, uma nova tinta, um novo jeito de viver. Meu tio me ensinou que para você fazer acabamentos, antes é preciso raspar. E raspar dá trabalho, sim. Mas se você quer deixar as coisas bonitas, se você quer deixar a sua casa, e quando eu falo casa, eu estou falando das coisas aqui de dentro, sempre bonitas e novas, vira e mexe, você vai ter que entrar lá dentro e raspar algumas tintas para que novos acabamentos possam ser feitos. Então, não acredite. Se você tem na sua mente um pensamento próximo a desse rapaz, não acredite que você é definido como um pecador. Não acredite que a sua natureza é pecar. Não acredite que a maldade, ou só a maldade, mora dentro de você e só isso te define. Tem um autor da área da psicologia que eu gosto muito, chamado Jung. E Jung conseguiu encontrar beleza nas sombras. E talvez aí esteja a grande chave. Porque quando a gente fala de sombras, a gente já pensa já em trevas, em coisa feia. Não. As nossas sombras é que são responsáveis por nossas criatividades. É o que é responsável por sua espontaneidade. É a sombra. É de lá que vem. É de lá que vem o desenho colorido. É de lá. Porque ela é profunda. Porque nas sombras é onde moram os sentimentos mais profundos que eu e você tem. Então raspe as tintas. Comece um novo processo. Não deixe se aprisionar pela culpa. De nenhuma maneira. Seja religiosa. Seja em seus relacionamentos. Não deixe se aprisionar pela culpa. Veja quanta beleza há na ambiguidade de ser humano. Segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês.
Depois que raspa, depois que você fizer esse processo de limpeza, que você não precisa ter pressa. O Vili tem uma frase que eu tomei para a minha vida. Uma frase linda. Quem sabe onde quer chegar, não tem pressa. Não tenha pressa. Vai demorar a limpar? Não tem problema. Vá devagar, mas faça direito. E depois que tudo estiver limpo, a parede crua de novo, de agora em diante, use novas cores. Olhe para o seu estojo. Olhe para os seus recursos, porque eles existem e você os tem. E use novas cores. Crie. Vá no mais profundo do seu ser e comece a criar. Eu acredito que quando nós somos tocados por Cristo, quando nós decidimos seguir a Cristo, uma mudança dentro de nós acontece. Gera um impacto na nossa identidade quando nós decidimos seguir a Cristo. Naquilo que é mais profundo em nós, no nosso ser, há uma mudança. Há uma mudança naquilo que é acima de qualquer coisa. Há uma mudança na consciência do que nós somos. E o que nós somos? Deuses? Super-heróis? Fortalezas intransponíveis? Não. Somos seres humanos que sentem dor, que choram, que sorriem, que se irritam, que por vezes ficam indecisos. Somos frágeis, mas nesta fragilidade é que está a beleza da vida, porque se nós fôssemos rígidos, estanques, sabe o que seríamos? Pedras. Pedras não falam. Pedras não amam. Pedras não se relacionam. Então, essa fragilidade com que nós fomos criados é que nos dá o privilégio de perceber a vida com essa beleza e transitar pela vida. E por dias estar angustiados, mas em outros poder sorrir. E por dias passar por situações complexas, mas logo adiante a vida toma nova cor e algo novo recomeça. Porque quando nós percebemos a nossa fragilidade e temos coragem de encarar isso, como Cristo fez, nem a morte é capaz de parar essa beleza que é o amor. Em Cristo nasce uma nova consciência em nós. Jesus, em João 3,3, tem uma conversa com um homem muito sábio, de um homem que queria enrijecer as paredes, Nicodemos. E Jesus fala para ele, é preciso nascer de novo. É preciso nascer com uma consciência diferente. É preciso nascer do alto. E Jesus diz, só assim, e apenas assim, é possível perceber o que eu estou apresentando, o reino de Deus. Reino de Deus, para perceber, desculpe, se você é um pouco rígido, se você cria barreiras, mas reino de Deus só se percebe quando coloca todas as barreiras no chão, todas as armas em terra, quando se raspa todas as paredes de cinza e está disposto a utilizar cores que ninguém utilizou. Aí sim, talvez você comece a perceber o que é reino de Deus,
Porque reino de Deus está no simples, no singelo, no rabisco de uma criança. Aí sim mora reino de Deus. Reino de Deus não está em grandes construções, não. Reino de Deus está aqui, ó, no que é frágil, que se quebra facilmente, mas que pode germinar nova vida, porque uma nova consciência nasceu. E mesmo quebrando facilmente, nada é capaz de parar, porque uma coragem que nasce aqui dentro, vinda de Deus, inspirada pelo Espírito, nos faz ir adiante mais um pouco. Então, quer pintar sua vida de cores diferentes, quer fazer a sua vida colorida, quer perceber o reino de Deus, perceba a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Quando nós ficamos com Cristo, quando nós deixamos Cristo tomar conta da nossa vida, as cores acinzentadas, essa velha natureza, o que os antigos diziam, esse velho homem, que o tempo inteiro as pessoas dizem que nos puxa para baixo, porque sempre está errando. Morre. Mas morre como, Will? Morre e desaparece? Não. Não. Eu não estou dizendo isso. Este novo modo de vida implica numa decisão consciente e constante de continuar pintando a vida de outras cores, independente das circunstâncias. Errou, pinta de novo. É uma consciência constante que nos impele a fazer de novo as cores do reino de Deus, as cores de Deus, de maneira que possamos viver em novidade de vida. Afinal, as coisas velhas já foram. Em Cristo, com esta nova consciência, com esse novo jeito de viver, tudo se faz novo, sempre e sempre e sempre. Em 2 Coríntios, Paulo diz que a presença de Deus é pessoal e viva. Deus não é algo que não se percebe, não. Paulo diz que a presença de Deus é viva, pessoal. Quando Deus está presente, aquela constituição antiga, aquele jeito antigo de ser, repressor, se torna algo ultrapassado. Estamos livres deste jeito de ser, todos nós, sem exceção. Nada mais fica entre nós e Deus, nada mais. Por quê? Porque em Jesus nós estamos sendo recriados. Em Jesus nós somos mais do que éramos. Nós temos novas cores. Por quê? Porque estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, e Cristo sempre está no humano, sempre está no humano, Deus nos olha não como pecadores, não como pessoas más, não. Deus nos olha como filhos, porque quando Deus nos olha, o que Ele vê é o Cristo. Ele nos olha como os filhos, e quem tem filho sabe quando nós olhamos para um filho, eu ainda não tenho, mas tenho pai, cuida, faz de novo, recomeça de novo, faz diferente,
Desse jeito não deu, a gente vai de outro. Porque Ele nos olha com amor bondoso, com olhar bondoso, de compaixão, com olhar que nos acolhe sempre. Deus nos olha como Cristo. Novas cores tomam forma em nossa vida. Novas cores começam a brilhar, começam a aparecer e as pessoas começam a perceber. Então a questão não é se torturar pelo que você fez ou pelo que você está tentando fazer, porque a gente sempre tenta. Não é essa a questão. Não. A questão é nós aprendermos a ser a pessoa que Deus já diz que somos. A imagem e semelhança dEle. O amor mora aqui dentro. Então Deus já nos diz, somos o amor. Somos o reino de Deus. Agora o que nós podemos fazer? Pegar pincéis, pegar os recursos que temos e começar a pintar. Porque não há nenhum quadro já pintado, nenhum. O quadro da sua vida, da sua história, quem pinta é você, acompanhado de um bom amigo, dizendo, coloque mais cor, e mais cor, e mais cor, faz diferente. Não há mais nenhuma condenação. Não tem por que ter vergonha. Em Jesus a vergonha perde sentido. Não há mais nenhum problema de você se apresentar como é. Ficar torturando é inútil. Porque não é isso que Jesus nos pede. Não é. Quando Ele disse, está consumado, não é talvez, não é provavelmente, não é quem sabe, é está consumado. Agora, o olhar é um olhar de amor, que nos convida à vida. Eugene Peterson tem uma frase linda que diz assim, vocês estão aqui para trazer as cores de Deus ao mundo. Você pode mudar sua vida. Você pode fazer um novo quadro. Para isso, é preciso ter um pouco de coragem, ânimo, ir em frente, pegar os pincéis e começar a pintar. Não precisa de muito, é o mínimo de esforço. E aí sim, sua vida começa a ter reino de Deus atuando o tempo todo.